Então, boa tarde para todos. Nós vamos fazer uma apresentação sobre o modernismo. Então, eu, enquanto professor de história, vou falar um pouquinho dos aspectos históricos e depois as outras professoras vão abordar para vocês, de acordo com a área de cada uma, o tema modernismo. Você quer falar alguma coisa, Márcia, para começar? Quer falar algum item, alguma coisa que você queira antes da gente iniciar? Com licença, então, de eu falar. Olha, só lembrando aos alunos que estão presentes, né, e as pessoas também convidadas, que o modernismo, falar do modernismo literário é falar de um conteúdo dos terceiros anos do ensino médio, né, e ele diz respeito às questões, ao contexto histórico, como você diz, as artes em geral, né, a arte literária e as artes plásticas, escultura, que a Maria Angélica vai falar um pouco, né, a respeito. Mas é um conteúdo de extrema importância, porque dificilmente uma prova de Enem, de todas as que nós temos conhecimento, um SARESP, não contempla o modernismo. Ele é extremamente importante aí no meio acadêmico e para os alunos, para que eles conheçam, né, o que foi esse início do século XX para a sociedade, de um modo geral. Fique à vontade, Léo. Bom, então vamos começar, né, o contexto histórico. Eu fui destacando de vermelho o que é assim mais importante para o aluno. Então, a história em que ela estava alocada o contexto nosso histórico do Brasil era um contexto complicado. Nós estávamos na, na República Velha. A República Velha foi um período em que houve a Primeira Guerra Mundial, a quebra da Bolsa de Valores de 1929, que teve uma repercussão muito grande no Brasil, a falência dos fazendeiros, do café principalmente, que na verdade os Estados Unidos, quando ele quebra com a bolsa de valores, ele vai derrubando todos os demais países que faziam comércio com o Brasil, que faziam comércio com os Estados Unidos. E aí o Brasil ele vai ter uma quebra muito grande, principalmente nos fazendeiros, o café ele vai ser queimado, vai ser destruído, porque não tinha para quem vender. Esse período vai ser um período de falência do Brasil, vai ser um período de muita fome, e vai ser um período econômico que ele vai demorar para ele ser superado. E, juntamente com isso, vai acontecer a ascensão do governo Vargas. Então, Vargas vai se ascender e, a partir do Vargas, ele vai ficar no poder por 15 anos seguidos. A princípio, ele vai entrar por uma forma democrática, né? Posteriormente, que ele impõe a ditadura civil. Então, pontos importantes do contexto histórico é que o Brasil, nesse momento, ele estava recebendo muitos imigrantes para substituir a mão de obra escrava, que esse período aqui vai ser ainda um período que nós vamos estar substituindo os ex-escravos por imigrantes, e imigrantes também que estão vindo para trabalhar nas indústrias, naquele trabalho mais refinado que nós não tínhamos profissionais. Os produtos continuarão sendo comprados, né, de forma importada, e é um produto que atingia mais a elite brasileira. Então, esse período pós-Primeira Guerra Mundial vai ser um período para o Brasil de muitas mudanças. Então, imigrantes chegando para trabalhar no lugar
ex-escravos, imigrantes chegando para trabalhar nas indústrias que vão começar a se desenvolver. Então, é um período muito tenso para a história do Brasil. E, juntamente com isso, nós temos aqui as oligarquias rurais brasileiras, elas vão ser divididas de acordo com o poder da região. Então, nós tínhamos o Sul, que tinha força militar, o Nordeste, que concentrava a produção do café, e São Paulo, o desenvolvimento industrial. Então, esse era o cenário do Brasil. O Brasil ele era dividido em oligarquias. Oligarquias nós podemos entender como grandes grupos. Então, o sul do país, força militar, o Nordeste, café, São Paulo, indústria. Essa era a realidade do Brasil. E nas regiões ainda que predominava as fazendas, elas trabalhavam no regime feudal ainda. Então a pessoa trabalhava e recebia uma parte do que ela trabalhou, que ela produziu, e a questão salarial. E nesse período também nós vamos ter a questão dos coronéis, que indicam em quem que o trabalhador tinha que votar. Aqui a gente entra um pouco no voto de cabresto também, que também vai ser pertinente a essa época aqui. Um outro elemento importante também vai ser a instabilidade econômica do Brasil. Então, o Brasil vai caminhar numa instabilidade muito grande, essa instabilidade vai provocar algumas revoltas, mobilizações e a criação do Partido Comunista Brasileiro. Qual que era o objetivo desse partido? A criação desse partido era fazer oposição ao capitalismo, que na verdade o capitalismo, nesse momento que o Brasil vai estar, ele entra como um elemento assim de instabilidade, essa crise muito grande, né? E também, além da questão da crise, esse partido ele vai ser fundado para tentar conter a censura, que o Brasil já estava se vivendo um período de censura pelo Bernardes, que ocupava, o Arthur Bernardes, que ocupava a cadeira da presidência do país. Então, esse período vai ser um período importante que dele também vai surgir a coluna Prestes, que vai ser o Luiz Carlos Prestes, que futuramente ele vai tentar fazer uma revolução no Brasil, tentando quebrar a ditadura que o Getúlio Vargas vai promover. E por último, né, para não me alongar, o objetivo da coluna Prestes, que vai acontecer futuramente, vai ser quebrar o poder da burguesia, que se encontravam promovendo uma repressão muito grande. Então, o Brasil vivia uma grande ditadura, e esses militares vão apoiar o Luiz Carlos Prestes na tentativa desta revolução. Então, esse era o contexto social do Brasil no surgimento do modernismo. Essa era a realidade do Brasil. Então, o Brasil estava, podemos dizer, no período de muitas revoluções, crise financeira, falência e imigrantes chegando no Brasil. Eu não sei se eu falei muito rápido, se alguém Não, acho que acredito que foi tranquilo, Léo. E então, para prosseguir, a Maria Angélica vai falar um pouco agora das transformações artísticas ocorridas aí no início do século XX, e em seguida a Fernanda e eu entramos com a literatura. Maria Angélica. Então, boa noite, boa noite. Vou pegar essa última fala do Léo, que ele comentou sobre a burguesia, tá? Então, essa burguesia,
Ô, Maria Eles... Angélica, só Oi, não te cortando, do seu PowerPoint, qual que é o primeiro? É da Anitta? primeira, Anitta. Anitta? Isso, Anitta, tá? Então, olha, pegando esse gancho que o Léo comentou, tá? Esse mapa nos deixou uma sociedade. A gente teve uma ideia de como estava sendo o Brasil dentro desse período que a gente vai estar falando. Então, essa burguesia, ela é responsável, né, por essa Semana de Arte Moderna, tá? Então, são vários intelectuais, né? São vários artistas, são vários pintores que eles alugam o Teatro Municipal de São Paulo, aonde eles fazem então uma semana, aonde que eles mostram os textos literários, aonde tem música e nós temos as artes visuais, tanto pinturas quanto esculturas, tá? O que eles queriam fazer, na verdade, tá? Eles queriam romper, quebrar as tradições europeias. Por que quebrar as tradições europeias? Porque, olha, quando o professor fala da parte que a gente tinha aí várias fazendas, né? A gente tinha uma economia. Todo esse pessoal que tinha dinheiro, eles iam estudar na Europa. Eles iam para a Europa, eles estudavam principalmente e voltavam advogados, voltavam médicos e voltavam com o olhar artístico, né? Eles voltavam completamente maravilhados com aquilo que eles viam lá de fora, tá? E daí se tinha um choque cultural. Então, o que esses artistas pensaram? Ó, a gente tem que romper, a gente tem que quebrar essa tradição, né? Que o que é arte, o que é bonito, é lá de fora. Então, o que eles fazem nessa Semana de Arte Moderna de 1922, foi em fevereiro? É uma junção, né? Uma união aí das artes, aonde esses artistas falam sobre a cultura, né? Brasileira, fala, não, nós temos que romper, nós temos que criar a nossa arte brasileira, tá? Então, uma das que mais aí se teve destaque, tá? É a nossa Anitta Malfatti. Tá aí, Léo? Você pode passar para mim? Ele não tá abrindo, Maria Angélica. Ah, você tá brincando. Não tá Sério? abrindo. Sério que não tá abrindo? Será que eu consigo abrir pelo meu? Consegue, eu vou habilitar aqui para você abrir. Dá? Rapidinho, senão eu falo rapidinho aí, para não atrapalhar. Então, a Anitta Malfatti, junto com outros pintores, Victor Brecheret, que foi um escultor, Villa-Lobos, que foi um compositor, tá? Eles criam uma temática, né? Eles criam algo novo, eles criam coisas brasileiras. Então, uma das coisas que mais a gente vai perceber são os nossos temas. Então, é uma preocupação com temas sociais, é uma preocupação com o nosso folclore, né? Então, se mostra assuntos e, principalmente, as nossas cores, tá? Nós vamos ver muita influência das cores da bandeira do Brasil nos trabalhos, tá? Isso é nítido, tá? Eu vou conseguir abrir ou não? Consegue. Onde que eu aperto aqui em opções? É isso? Aí na sua tela tem a apresentar agora. Ah, meu Deus, eu não sei onde que tá isso, não. Aí embaixo tem o microfone, a câmera, a Mais mãozinha. opções. Do lado da mãozinha. Da Apresentar agora. Apresentar agora? Vou apertar aqui. Apresentar agora. Apertei. Mas onde que eu pego o material? Aí você abre o material onde ele está. Primeiro abro o material? Isso. Eu fecho aqui? Minimizo? Não, pode minimizar. Tá. Beleza. Cadê? Agora? Apresentar agora? Isso. Tela inteira, isso? Ou não? Coloca uma janela que é mais fácil para você achar ela. Janela. Tá. Compartilhar, é isso? Isso. Então vai. Ó, vocês estão vendo aí? É isso? Sim. Eu não estou mais vendo vocês. É isso mesmo?
Isso, está compartilhado agora. Então, ó, Tá certinho. então, a Anita Malfatti, ela nasceu em São Paulo, tá? Ela vem de família, classe social, né, média. A mãe era professora, né? A mãe sempre incentivou ela a estudar, né, a fazer os trabalhos. Por quê? A Anita Malfatti, ela nasceu com um probleminha congênito na mão, tá? Ela tinha no lado direito, ela não tinha a mão do lado direito. Então, tudo que ela precisou aprender com o lado esquerdo, tá? Então, essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem do lado direito. Essa senhora, essa é a Anita Malfatti, e a do lado esquerdo é a Tarsila do Amaral. Então, eu vou falar dessas duas grandes mulheres, essas duas grandes referências da nossa arte brasileira, tá? Bom, eu tenho essa obra que é uma das minhas preferidas da Anita Malfatti. A obra Ventania, ela é pintada, né, em 1915, é uma obra que a Anita Malfatti, ela fez quando ela não estava no Brasil. Quando ela foi estudar fora, ela ficou morando 5 anos na Europa. E nesses 5 anos, ela estudou muito arte. Então, ela conheceu, bebeu, né, mesmo dos museus, de lugares onde ela foi fazer curso, e ela conheceu, né, o trabalho do Van Gogh. Então, o trabalho Ventania tem muita referência das pinceladas do Van Gogh, tá? Muita referência das pinceladas do Van Gogh. Eu adoro essa obra, tá? Depois eu tenho o Farol, que é a obra dela mais conhecida, tá? Tanto Ventania como o Farol, ela tem referência das pinceladas, dessa movimentação do trabalho do Van Gogh. Porque quando a gente estuda o Van Gogh, a gente também vai saber que a vida do Van Gogh foi uma vida sofrida. Então, a Anita Malfatti, ela se identificou demais com a vida do Van Gogh e com as obras do Van Gogh. Então, o trabalho da Anita tem uma referência muito forte do expressionismo, tá? O que é o expressionismo? É colocar para fora emoções. A Anita era uma pessoa muito emotiva. Então, as suas pinceladas que fogem das cores padrões, que isso também é uma referência na Semana de Arte Moderna, tá? Isso é muito marcante. Uma obra muito famosa também, A Estudante, tá? A Estudante. Olha a quantidade de cores que eu vou ter nesse espaço. Muita influência das cores do Brasil, como eu comentei com vocês, tá? Então, o trabalho da Anita, ela rompe completamente com os padrões que estavam sendo expostos, né? Que era ainda se achava que era arte. Então, outra obra dela, A Boba, tá? Olha como que ela faz o rosto da mulher. Ela coloca demais um amarelo intenso, lá ao fundo um verde, um azul. Então, são cores demais da nossa referência de arte brasileira. Essa obra, O Homem Amarelo, foi uma das obras que mais teve, assim, chamariz, que mais teve por quê? O nosso escritor de época, que é o Monteiro Lobato, ele, assim, determinou, né, ele criticou demais esse trabalho da Anita Malfatti, né? Onde se fala, onde já se viu um homem ser pintado de amarelo? Tá? Essa crítica, de um lado, fez com que as pessoas quisessem olhar para essa obra, e, do outro lado, fez com que a Anita essa crítica, tá? Então, Homem Amarelo é muito importante, e também a mulher de cabelo verde, aonde já se viu que lá em 1917 alguém pintara alguém, né, com esse cabelo verde. Então aí vem esse lado que a gente fala de uma arte modernista,
de não se preocupar com as cores padrões, certinhas, e sim, né, buscar emoções. Então, o trabalho da Anita Malfatti é fundamental, tá? Fundamental. Eu adoro o trabalho dela. Mário de Andrade, esse foi um escritor com que ela sempre foi muito apaixonada, ela teve, assim, ela não foi muito bem correspondida, né? Então, a Anita Malfatti, ela teve seus altos e baixos, tá? Eu adoro ela, tá? E muitas pessoas falam, nossa, mas e a Tarsila? Por que a Tarsila se destaca mais do que a Anita Malfatti? A Tarsila, ela pintou muito mais do que a Anita Malfatti. A Tarsila, ela viveu um pouco mais do que a Anita Malfatti, tá? Então, isso também teve essa linha do tempo aí, entre saber quem, né? Mas as duas são importantes. Outra coisa muito bacana, tá? Ela não se casou. Por que eu falo bacana? Bacana não. Vocês vão perceber que os 3 artistas que eu escolhi hoje, tá? Nós vamos ver que todo o seu acervo, todo o seu trabalho, nós vamos ver para quem que ficou todo esse acervo, todo esse trabalho. Então, não é assim, a arte, né, ela fica marcada. Então, são traços da Anita Malfatti que romperam com esses padrões, tá? Então, romperam com esses padrões. O que originou depois dessa Semana de Arte Moderna? Vários outros grupos que foram formados para dar continuidade a esse trabalho, tá? Agora eu vou falar um pouquinho do trabalho da Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, ela nasceu no interior de São Paulo, ela é aqui próximo da cidade de Campinas, é Capivari, tá? A Tarsila do Amaral, ela já vem de uma família de fazendeiros, então já é uma estrutura um pouquinho diferente do que da Anita, tá? Porém, ela se casou cedo, tá? Muito cedo, ela se casou com um primo, tá? Um primo para se juntar a essas fazendas, essas coisas. E como ela sempre foi rebelde com o seu tempo, no seu tempo, ela passou assim, viu que não era muito bem isso que ela queria, tá? Viu que não era bem isso que ela queria, e vai estudar fora, ela estuda em São Paulo, tá? Então, essa primeira obra que eu escolhi para vocês é para vocês sentirem e perceberem o estilo da Tarsila do Amaral, tá? Então, no começo da sua carreira. São pinceladas mais curtas, muita intensidade de cor, tá? Porém, com o passar do seu tempo, tá? Ela se separa desse casamento, ela vai também morar na França, e ela tem também referência das vanguardas que estavam acontecendo lá na França. E ela se apaixona, já o trabalho da Tarsila, ela se apaixona pelo cubismo. Então, lá atrás, a Anita Malfatti, ela se apaixona pela vanguarda do expressionismo, e aqui a nossa Anita Malfatti, ela se apaixona pelo cubismo. Então, veja essa sacada aqui, tá? Cubismo, Caipirinha, 1923. Eu tenho uma personagem sentada e tem essa personagem de fazenda, só que olha como que ela usa, né, na composição, formas geométricas. Completamente, assim, bastante do cubismo, esse oval, essa composição aí das formas geométricas, tá? Já o trabalho dela, olha, aqui eu tenho uma paisagem do Rio de Janeiro. Olha como ela deixa essa paisagem do Rio de Janeiro nessas formas geométricas. Então, o trabalho da Tarsila do Amaral, ela foi passando por evoluções, tá? Ela foi passando. Essa fase aqui do pau-brasil, 1924 a 1928, é uma fase belíssima. Essa obra é uma obra muito famosa, chamada A Cuca, onde ela coloca elementos lá da vida dela, quando ela era criança, né? Ela coloca nos seus trabalhos.
Então, voltando, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, elas inovam e nunca esquecem do quê? Elas não esquecem da cor brasileira, gente. Olha esse verde intenso, esse amarelo intenso. Então, tem muita referência da nossa arte através das cores. Outra obra muito gostosa de ver, Manacá, tá? É uma flor, tá? Então, são trabalhos, olha como que ela foi soltando essa pincelada enorme, né? O formato dele, um formato clean, gostoso de se ver, tá? Depois eu tenho outra coisa aqui, que é o Morro da Favela. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, Maria Angélica. Ah, tá. É que eu tô aqui sozinha e tô achando que vocês não estão me ouvindo. E eu tenho agora Morro da Favela, tá? Morro da Favela, 1924, tá? Morro da Favela. É maravilhosa essa sequência de trabalhos, onde que ela estuda, né? E ela conhece muitos lugares, referência dessas cores. Agora as cores mudam um pouquinho mais para o tom de rosa, que são as viagens que ela faz pelo interior de Minas, tá? Então, é um trabalho gostoso, prazeroso de se ver. Então, são duas mulheres. Olha aqui o touro. Esse eu não coloquei a legenda, o touro. Então, a Tarsila, ela foi também, olha, pegando esse cubismo e foi dando uma adaptação, né, para a arte brasileira, para os nossos temas. Olha aqui a fazenda, olha o touro. Olha que fantástico essa vegetação, usando formas geométricas, que é o tal do cubismo. Depois eu tenho aqui antropofágica, né? É uma fase antropofágica, uma fase dessa de auge mesmo, tá? Essa obra chama-se O Urutu, né? Urutu é um ovo, uma palavra tupi-guarani, tá? É dentro dessa fase antropofágica, né, que ela cria a obra mais famosa, a obra brasileira mais famosa, que é o Abaporu, que também é uma palavra tupi-guarani, que significa canibalismo, né? Canibal, Abaporu, canibal. Se eu for procurar Abaporu no dicionário convencional, eu não acho. Ela estava com o dicionário tupi-guarani e ela abre, né, para escolher um nome a esse personagem, que esse personagem recebe o nome de Abaporu, que tem tudo a ver com o momento que eles estavam, né, ainda vivenciando, que é o que? Romper os padrões, né, devorar, criar é uma arte brasileira, né, comer da nossa arte brasileira. Então, Abaporu é uma obra que todo mundo conhece, tá? É a nossa Mona Lisa. Toda criança pode não lembrar desse nome, Abaporu, mas lembra. É a obra do Pezão. Então, vamos lá. Abaporu, aonde que ela exagera no elemento, o pé, né? E diminui no elemento que é a cabeça, né? Então, essa obra tem como sentido várias interpretações aí, aonde que é um momento que queria que as pessoas estivessem mais presas à nossa cultura, né? Mais pés no chão com a nossa cultura brasileira. Essa folha do cacto aí, né? Tem gente que interpreta como sendo um sol, mas que na verdade é a folha do cacto. Geralmente ela é tão pequenininha e ela exagera. Então, na parte mais importante, né? Ela exagera. Juntando o Abaporu, olha, o Abaporu personagem, junto com uma outra obra que ela fez, a negra, que é a antropofagia. Já essa palavra antropofagia é uma palavra que eu encontro no dicionário, tá? Que agora é o sentido devorar a carne, né? Antropofágico, né? O homem que come, né? Carne humana. Então, agora está tudo naquele sentido mesmo do que é importante dentro desse período. Outra obra que eu descobri, né, revi ela, achei muito linda, Ilídio, né, é o nome de uma pessoa que ela lembrou, de um amor, lembrou. Olha como que esse rosinha, ele tem um destaque, né,
nos seus personagens que ela cria e coloca nesse cenário. Então, um formato de Tarsila do Amaral, ela ganhou, né, ela conhece essa pegada, e não tem como não falar, ó, isso é Tarsila do Amaral, ou aquela outra obra lá atrás que foi apresentada de Anita Malfatti, é Anita Malfatti. Por quê? Quanto mais eu estudo arte, observo arte, eu vou vendo quais são os detalhes, as pinceladas, as cores, tá? E a última fase da Tarsila do Amaral é a fase social, é a fase que ela pinta problemas sociais. Essa obra também é uma obra muito importante, que vira e mexe, cai em vestibular, tá? Operários, aonde que ela pinta os rostos de várias pessoas que estão chegando na cidade de São Paulo. Então, o Léo fala sobre a Primeira Guerra Mundial, né? E que essa Primeira Guerra Mundial, né? Muitas pessoas fugiram. Então, São Paulo, ela recebe pessoas de várias partes do mundo. Então, quando eu olho para essa obra, eu consigo ver o libanês que foge do seu local, eu vejo os italianos. Então, é a formação, né? Eles vêm tudo para São Paulo, para a cidade de São Paulo, eles vêm para os interiores, tá? Oi? 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 Então, essa obra, Operários, ela é super bacana, super importante. E essa daqui que é muito linda também. Olha quando ela descobre o cor-de-rosa lá atrás, nas visitas lá de Minas, olha como é que ela vai sempre usando esse cor-de-rosa. É segunda classe. Então, é uma obra que de memória, é uma imagem de memória que quando ela chega, faz viagem de trem, né? Ela chega para a cidade, lá de Capivari, Campinas, ali por ali, ela se depara com essa cena, né? Uma cena de família chegando com os pés descalços, tá? Então, é uma artista que se preocupou em falar do povo brasileiro, se preocupou em falar das cores brasileiras, tá? Os nossos temas. Isso é muito fundamental. Todos os artistas envolvidos na Semana de Arte Moderna, eles tinham essa pegada, falar sobre os problemas sociais do Brasil, falar sobre a nossa gente, sobre as nossas cores, ok? Então, eu vou fechar aqui um pouquinho para a gente ver como que está o nosso tempo, que eu não sei como que está o nosso tempo. Como que está o nosso tempo? Vocês gostariam de falar mais um pouquinho sobre... Maria Angélica, ele está correndo. Tá. Se você não se importar, eu vou fazer só uma fala para engatar a fala da Fernanda, tá? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá? Então, pessoal, observem que o Léo falou sobre o contexto histórico, sobre o momento histórico que nós vivíamos no século XX, e a Maria Angélica nos trouxe com uma explicação minuciosa, né? Muito boa, e já relacionando, né, colocando que a realidade brasileira é elemento da arte, né? E essa arte, tanto na arte plástica, como na arte literária agora. Vamos ver, então, o que a professora Fernanda trouxe para nós. Ok. Muito obrigada pela atenção, pelo espaço, eu adorei. Eu dei uma paradinha porque eu sei que eu falo um pouquinho demais, tá? Tranquilo. Como que eu mudo aqui agora o slide, gente? Só eu vou mudando para você, pode me falando. Léo, pode ir para o terceiro. Na verdade, pessoal, eu vou dar uma pincelada para vocês agora, porque conforme a Maria Angélica foi falando sobre as artes, ela já foi falando um pouco também do movimento em si. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que o nosso desenvolvimento literário, né, o desenvolvimento literário das artes, ele tem uma cronologia, né? Nós vamos estudando os movimentos. E não que ele parou no modernismo, mas ele está, de certa forma, fechando, que está sendo o último aqui que nós vamos falar, né? Claro que não está por aí, porque nós, enquanto seres humanos, estamos em constante desenvolvimento, e assim vai ser com todos os aspectos, inclusive com a literatura e com as artes, né? E
E esses movimentos literários, eles vão mudando, claro, com total influência do que está acontecendo ali no contexto histórico, como o Léo falou. Então, o modernismo, ele acontece ali de 1922 a 1955, e ele é dividido em 3 fases. Nós estamos falando da primeira fase, tá? E essa primeira fase, ela é chamada de fase heróica. E por quê? Exatamente por isso tudo, já que o Léo e a Maria Angélica já comentou com vocês, porque era uma fase que eles queriam mudar tudo. Então, uns escritores, uns artistas ali da época, eles falaram, não, a gente quer renovar tudo, a gente quer uma coisa diferente, sem nenhum tipo de influência europeia ou de outro lugar. A gente quer uma coisa totalmente raiz, a gente quer mostrar aqui o que a gente tem. Tanto é que nas obras ali, a gente vê paisagens do quê? Do Brasil, cores totalmente do Brasil, né? Nós não vemos nenhum tipo de coisa aí europeia, né? Nenhum tipo de influência. E é isso que o modernismo propõe mesmo, né? Ele quer ali 100% nacional. Então, eles falam, bom, vamos fazer, então, esse movimento aí, vamos fazer esse evento, que é a Semana da Arte Moderna. E foi isso que foi ali que deu o marco do início no modernismo aqui no Brasil. E o que eles trouxeram nessa semana? Eles trouxeram não só literatura, artes plásticas, dança, música, poesia, e tudo assim diferente. Eles queriam quebrar todos os tabus. Muita gente até ficou chocada, porque é muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas já, né? Então, pessoal, é isso aí. Eles queriam ali mesmo badernar, eles queriam mudar tudo. Vamos ali valorizar o Brasil, vamos valorizar o que está acontecendo aqui, as nossas raízes, vamos valorizar as críticas, vamos mostrar essa nova visão de mundo. E para que tudo isso acontecesse, né, tinham os movimentos. E os movimentos mais importantes ali, dessa primeira fase, é o movimento Pau-Brasil, Verde e Amarelo, e o antropofágico, que é ali daquelas últimas obras que a Maria Angélica falou, da antropofagia, né? E essa palavra, realmente, ela quer dizer ali canibalismo. Só que esse canibalismo, ele vem fazer menção ao quê? Vamos ali exterminar qualquer restício de qualquer influência europeia. Vamos 100% agora nacional, certo? E esses movimentos, é isso que eles queriam, entendeu? É isso que eles defendiam, é isso que eles lutavam. Para realmente... Quem que está passando os slides? Eu. Léo, desculpa. No slide 4 e 5 agora, por favor. O 4, eu nem fiquei muito ali no slide, Márcia, porque como a Maria Angélica falou muita coisa, para encaixar, né? Então, a gente já vai falando, eu nem me prendi muito ali. Mas, em suma, pessoal... agora. Oi? Tá, então aí, pessoal, esses 3 manifestos aí, esses 3 movimentos, que são os mais importantes, então é isso que eles queriam, entendeu? Inclusive o Verde e Amarelo, ele defendia uma linguagem mais coloquial, que ia ali contra as regras da gramática, né, um pouco. O Pau-Brasil, ele queria totalmente livre de modelos europeus, e o antropofágico, que a gente já falou, né, que eles queriam exterminar qualquer restício de influência europeia, 100% Brasil. Acho que deu para vocês entenderem mais ou menos a pegada aí que é esse modernismo aqui no Brasil. Sem contar que o Brasil também sempre pegava carona, né, nesses movimentos. Agora, o modernismo não teve em outros lugares, o modernismo é só Brasil, né, por isso que é tão importante vocês realmente saberem bem a proposta dele. Agora a Márcia vai falar, né, Márcia, de alguns escritores. Sim, Léo, passa o próximo slide, por favor. Não, você pulou o 5º. Não, perdão, Léo, perdão. Olha, pessoal, assim como a Maria Angélica destacou 2 pintores, eu vou destacar 3 autores modernistas para vocês. O primeiro é o Manuel Bandeira, o slide traz algumas informações sobre ele, tá? Que ele era um escritor, ele era poético, ele era crítico,
certo? Ele era pernambucano, ele é um participante ativo da Semana de Arte Moderna. O que eu preciso saber quando eu lembrar de Manuel Bandeira? Que ele é produtor de uma literatura humilde e sublime. Ele é aquele autor que extrai poesia das coisas cotidianas, daquilo que a gente vive ali, ó, hora por hora, no nosso dia, um dia após o outro. E dentro dessa extração que ele faz nas coisas cotidianas, ele coloca alguns temas universais, como o amor, a existência, a solidão, a vida, a natureza, né? São poemas singelos, mas são poemas que têm uma profundidade relacionada a esses temas universais, ou que fazem uma crítica a alguma questão social. Quem não conhece o poema O Bicho, né, do Manuel Bandeira, por exemplo? Eu vi o bicho, meu Deus, era o homem, né? O bicho fuçava, o bicho revirava, o bicho disputava comida. Ele está fazendo uma crítica social dentro desse poema, justamente relacionada àquilo que o professor Léo falou, lá no contexto histórico, que nós vivíamos um momento bastante difícil com relação às questões econômicas no país. Esse é o nosso inesquecível Manuel Bandeira. Pode ir para o próximo. Aí eu tenho o Mário de Andrade, que foi lá, né, o caso da Anita Malfatti, como a Maria Angélica falou. O artista, ele é sempre um pouco excêntrico, né, Maria Angélica? Os artistas são. Por isso, eles não conseguem, às vezes, estabelecer esses relacionamentos mais calientes, né, entre as pessoas. O Mário de Andrade, ele é uma pessoa que ele tem duas visões dentro da retratação literária. Ele é vanguardista, ou seja, ele veste a casaca das vanguardas europeias, ele quer estar à frente de tudo, mas, ao mesmo tempo, ele também tem um pé plantado na tradição. Ele quer resgatar tudo o que a cultura brasileira tem. E é com esse sentido, né, que ele cria um novo herói, que é o famoso Macunaíma, o anti-herói, né? O herói sem caráter. Ou seja, quem é o Macunaíma? É um personagem folclórico que já nasce grande, que mergulha numa poça d'água e fica branco, que sai do estado do Amazonas, vem para São Paulo em busca de um talismã e enfrenta um gigante, né? Ou seja, ó, ele faz uma ponte lá com o gigante Adamastor, do classicismo, ele faz tudo isso dentro da literatura dele. Mas o que ele quer no fundo? Ele quer um respeito à cultura brasileira. Ele é um grande pesquisador, um grande historiador. Próximo, Léo. Ô, Márcia, qual que faz o poema do sapo? Eu vou fechar com o poema do sapo, tá? E eu vou explicar para eles. E vai reforçar o que o Léo falou, você e a Fernanda falou. Escolhi a dedo. Certo? O Oswald de Andrade, o que ele representa? O que é? Ó, gente, ele não é irmão do Mário de Andrade, tá?
Coincidentemente, eles têm o mesmo sobrenome, mas eles não são parentes nem irmãos. Ele é um crítico social, né? Tanto que ele participa e ele se manifesta nas 3 fases ali dentro, dos 3 movimentos dentro dessa primeira fase modernista brasileira, de 1922 a 1930. Ele participa do pau-brasil, do verde-amarelismo e do antropofágico, certo? Ele é um crítico social, ele é irônico e ele também é bastante nacionalista, ele defende o Brasil, ele valoriza o Brasil. Ele escreve um poema que se chama Erro Português, que é uma graça. Ele diz assim: quando o português aqui chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Se fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português, né? Ele fez uma paródia aí, certo? Ele criou esse poema justamente para ironizar essa questão de que os portugueses chegaram aqui com trajes europeus, na verdade, tiveram a sorte de chegar em Porto Seguro num dia que estava chovendo, então a temperatura estava amena, e aí ele fez o poema dizendo que o português vestiu o índio, senão o índio teria despido o português, né? Para vocês entenderem o que o Léo falou da movimentação, né, das transformações no contexto social, histórico, econômico, filosófico e da parte artística que eu, a professora Angélica e a professora Fernanda trouxemos, nós vamos ver o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira. Eu vou pedir para que cada um de nós, professores que estamos participando, a Dani, se ela quiser, a professora Vânia também, cada um leia uma estrofe, e a gente faz uma paradinha para eu ir explicando. Esfumando os sapos, enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos, os sapos, a luz se deslumbra. Quem que saiu da penumbra? Os novos artistas. Podem ler, gente. Verde como em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognato. Isso, quando ele escreve essa estrofe com essas palavras relacionadas à gramática, o que ele deseja? Justamente quebrar as convenções e a escrita clássica dentro da literatura. Chama a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Isso. Artes poéticas, desculpa, estou sem óculos. Isso. Clama a saparia, né? A saparia que ele quer dizer aí são os pré-modernistas, os parnasianos e os simbolistas, que criticam o que está acontecendo após 1922, esse novo modo de encarar, de tratar e de construir a literatura. Ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Isso, ele disse que vai mudar tudo mesmo, que vai construir uma coisa nova. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi? Foi, não foi. Não foi. O sapo boi é especificamente os parnasianos, né? Porque os parnasianos tinham uma preocupação enorme com a escolha das palavras, com o sentido, né?
das palavras, com o arranjo das palavras e com a forma do poema. Ele coloca aí aspas, ele coloca travessão, ele faz aí uma anarquia no poema. O meu verso é bom, frumento sem jeio, faço rimas com consoantes de apoio, certo? Ele está dizendo também que não significa que eles não vão usar nenhuma forma, nenhum modo, vão abandonar tudo, muito pelo contrário, eles vão usar coisas que foram usadas anteriormente também. Urra o sapo boi, meu pai foi rei. Foi, não foi, foi, não foi. Outra vez, uma crítica aos parnasianos e simbolistas. Outros sapos pipas. O mal em si cabe, faltam pelas tripas. Sei, não sabe, sabei. Isso. Ele está falando ainda, tá, gente? Quando ele fala isso, sapos pipas, ele está falando das pessoas que não conhecem, de repente, muito literatura, mas que querem intervir, né? Quer criticar. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro, é bem martelado. Nossa, tá tão pequenininho. Vai por 50 anos que lhes dei a norma. Reduzir em danos as formas a forma. Ok, o sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Ou seja, eles defendem, né? Os que criticam defendem que o que eles fazem não é arte naquele momento. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como um lavor do joalheiro. Longe dessa gritaria, lá onde mais densa, a noite infinita, verde a sombra imensa. Ok? Ele ainda falando, né? Que eles defendiam uma coisa muito bem feita, mas isso não significava que a literatura moderna era algo qualquer, como não é, né? Ela é extremamente importante. Lá, fugindo ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é. Que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio? Certo? Quem é o sapo cururu? São eles, né? Eles que estão à beira, que estão à margem, que estão sendo criticados e que querem conquistar o lugarzinho deles. Pessoal, é isso a nossa aula sobre a primeira fase modernista. Eu sinto profundamente, né, que só a Dani tenha assistido, mas eu acredito que eu, a professora Maria Angélica, o professor Léo, a professora Vânia, a professora Fernanda, cada um aprendeu um pouco mais hoje. Parabenizar vocês, viu? Lindo trabalho, tá? Maravilhoso. Parabéns para os 4, tá bom? Obrigada, Vânia. Eu adorei também a parte de arte, viu, Maria Angélica? Obrigada. Parabéns. Obrigada. Ô, Dani, gostaria de fazer uma pergunta para nós? Tirar uma dúvida? Pode fazer uma pergunta aí. Não, professora, tá tudo bem explicado, tipo, tom de parabéns, tipo, tirou bastante dúvida durante as atividades da professora Marcister, algumas coisas ficou em dúvidas, mas foram esclarecidas. Olha, Dani, e é um assunto que vira e mexe e cai em vestibular. De uma maneira ou de outra, em qualquer momento, ela cai em vestibular. Essa semana de arte moderna tem que estar na cabeça, ó. É um assunto sempre.
Sempre, sempre, sempre cai. E esse espaço, esse trabalho que a gente está fazendo, eu sempre fiz com a dona Márcia Esther na escola. Ela vinha, falava da parte literária, e eu trabalhava com a parte prática com todos esses pintores aí. A gente fazia trabalhos de releitura, redesenhar, a gente fazia poemas, muita poesia, muito trabalho de poema, tá? Que nem, olha, a Tarsila do Amaral, eu colocava esse quadro que tá aqui, ó, que é sobre o farol, né? E os alunos escreviam, né? Tinha que dar continuidade, observando a obra, tinha que encontrar um elemento que nem, ó, eu vou continuar falando, vou escrever a poesia usando uma cor, ou vou escrever a poesia utilizando da onde que era esse farol. Então, cada um pegava alguma coisa e fazia poesia. Tarsila do Amaral, sempre a gente trabalhou muito com a parte das cores. Eu não falei do Di Cavalcanti, mas o Di Cavalcanti foi, assim, o que fez o cartaz dessa Semana de Arte Moderna. Di Cavalcanti, que pintou muito o tema mulatas, a favela do Brasil. Então, são, assim, aulas que a gente colocava em prática. Eu seguia um pouquinho essas apostilas aí, porque a gente sabe que a gente tem que seguir, mas também eu tinha essa abertura para trabalhos interdisciplinares, que é a minha pegada, que eu gosto de colocar a mão na massa. E que a gente está ficando, né? Cadê a turminha aqui para fazer pergunta, para a gente interagir? Eu falei, nossa, bacana. Hoje eu vejo bastante gente, né? Hoje vai estar a sala lotada, porque tá no conforto da casa, em algum cantinho, dá para ligar o celular e dá para tirar as dúvidas, né? Mas valeu. Você está aqui com a gente, valeu. Ok? Muito obrigada. é isso, gente. Nós vamos encerrar, tá? Dani, eu gostaria que você se recordasse que uma das últimas coisas que nós fizemos presenciais foi que eu pedi para você pesquisar a diferença entre modernidade e modernismo, né? A modernidade se liga ao contexto, né? As transformações que estavam ocorrendo, e o modernismo se liga às transformações, às inovações artísticas. Então, eu acredito que isso agora tenha ficado bastante claro para você, certo? Muito obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite, tá? Tchau, Obrigada. boa noite. Tchau, pessoal. Boa Tchau, noite. Fernanda. Tchau, Maria.